Dia que queria me esticar. Gravando, 2, 3 e... Oi, meu nome é Caio, aqui. Cada um faz Meu uma nome é parte. Caio. Tá certo, vai. Olá, eu sou a Edila. Eu sou o Caio. Eu sou a Marina. Bem-vindos à História de Nós Três. Ah, O que temos pra hoje? hoje eu acho que a gente tem uma pergunta de pessoas perguntando pra gente: vocês já pensaram em crescer? Hoje a gente vai trazer um pouco sobre a nossa experiência e nossa opinião sobre formas e tratamentos de crescimento para pessoas com nanismo ou pessoas que são baixinhas e gostariam de crescer. Então, a gente teve uma situação bastante peculiar que nós fomos procurados pela Secretaria Estadual de Saúde, que um dos médicos ele tinha uma proposta de usar um hormônio de crescimento em pessoas com nanismo. E como eles souberam que eu tinha 2 filhos, então eles me procuraram perguntando se era possível eu participar do estudo. Claro que a gente... primeiro que era um médico super conceituado aqui de Santa Catarina e segundo que também esse estudo poderia trazer muitos benefícios para futuras crianças que nascessem com nanismo. Então, num primeiro momento, eu imediatamente pensei no bem dos outros, né? Nem tanto do Caio e da Marina, mas a minha esperança é que isso pudesse ajudar outras crianças. E participamos durante 1 ano. 9 meses. 9 meses? Pra ser mais exato. Eu sei que foi, até chegar o resultado para nós deu 1 ano, mas a gente interrompeu o tratamento no 9º mês, né? Porque, na verdade, esse tratamento com hormônio, ele era de injeções, né? Todos os dias, então eram aplicados hormônios por injeção todos os dias. E ele, a princípio, ele não era para pessoas com nanismo. Então, por isso que a gente entrou nesse estudo, porque ele era destinado a pessoas que tinham pouco desenvolvimento de crescimento, então esse hormônio impulsionaria, né, essas pessoas a crescerem além do que estava predestinado. E a gente começou o tratamento, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. Então não era uma fase também que eles recomendavam, porque a gente já tinha passado um período do crescimento. Então eles faziam exames, né, para saber quanto tempo ainda faltava de idade e que a gente ainda estaria no processo de crescimento, né? E aí, no caso, sempre seria indicado começar esse tipo de tratamento o quanto antes, para aproveitar o máximo possível do tempo de crescimento natural de todo mundo. Então a gente acabou ingressando realmente como, digamos, cobaias, né, dessa pesquisa para saber se ela voluntários, né? Exatamente, se ela funcionaria ou não, né? A gente diz sim voluntários porque nós fomos, apesar de estarmos ali para um teste, fomos extremamente bem cuidados e com uma transparência gigantesca, assim, do corpo, né? Todo o profissional que estava com a gente, de expor todos os prós e contras que tinham nesse tratamento. E olha, gente, tinha muito perigo. Então o que Cobaias acontecia? voluntárias. Então, assim, o acompanhamento era feito pelo crescimento da cartilagem das mãos, né? Então a gente foi acompanhando. E o nosso maior medo, a nossa maior preocupação é que ele trazia um risco de contrair diabetes. Então, o que aconteceu? Quando chegou ali com 8 meses, o médico percebeu que o crescimento do Caio e da Marina foi assim, pouquíssimo. Eu acho que conseguimos... Ele tinha dado uma perspectiva, mas... E ficou bem abaixo do que seria necessário para continuar. O meu foi 3 centímetros, 3,5. Os dois, 3, né? Isso. Tanto que a gente tem a mesma altura até hoje. E a expectativa era, eu acho que uns 7, 8, uma relação assim. Querendo ou não, o valor de tratamento para eles também era muito caro para investir com quem não fosse ter um retorno, né? Quem eles já viram que não ia ter o retorno que eles esperavam. E uma coisa assim que foi marcante é porque as primeiras injeções eu que tinha que dar, né? E era na barriga. E não, assim, não, só na barriga, né? Não. Barriga, na verdade, indicado era na barriga, ele era né? aplicado como se fosse uma insulina, então era uma agulha subcutânea. E tinham todas as regiões como uma pessoa realmente que aplica insulina por conta de diabetes. Era a mesma situação. E aí eram injeções todos os dias e geralmente, na verdade, a gente tentava ao máximo cumprir, porque eles traziam
essa orientação da rigorosidade das aplicações sempre no mesmo horário. Então eu lembro de às vezes eu estar em festinha com as minhas amigas, chegava a mãe lá com uma caixinha de isopor, e ela disse, ai, não queria te tirar da festa, eu, piu. Mas aí, ó, essa aí foi uma fase boa. Foi. Porque as primeiras... A minha amiga senta do meu lado, eu seguro a tua mão. Gente, todo dia era uma aplicação. As era primeiras, assim, eu não conseguia entrar na pele, de tanto que eu tremia, né? Aí o Xande, que era mais corajoso, ele, chegava... E o meu marido, então, ele chegava e aplicava injeção neles numa boa. E eu não, eu tremia e aí a agulha não entrava e eu chorava. Mas aí depois, no fim, eu já conseguia aplicar. Doía mais do que a se gente tivesse mesmo aplicado. poderia aplicar na gente. A Marina conseguiu, eu não gostava tanto. Eu conseguiu. Jura? Eu nem lembro disso. Mas eu lembro porque... Eu tinha mais medo da mulher, o Caio tinha muito. Como... tinha dias e dias, às vezes doía muito. Eu lembro, assim, de vezes de o Alexandre estar aplicando na gente, assim, e eu estar chorando, porque tinha dias que não reagia tão bem no corpo, tinha Não, dias isso que era sim. por causa da aplicação localizada repetida. Repetida. Repetida, Isso. Eu lembro que o meu braço era ficou muito... extremamente duro, porque eu tomava quase que só no braço. A gente preferia. Caio Então, tinha mesmo medo de tomar na alternando pra um barriga. lado, pro outro, pra um lado, pro outro, mas o braço parecia que tava tomando bombão, uma coisa. Então, assim... Ficava bem dolorido, e eu lembro também como o líquido ficava na geladeira, Nossa. ele entrava gelado na musculatura, então era muito ruim isso. E eu lembro também, acho que foi a primeira injeção, a gente tava na praia, o pai tava tentando aplicar e eu dei a volta na mesa inteira. Toda vez que ele tentava aplicar, eu, calma aí, dava um passinho pra trás. Quando nós chegamos do outro lado da mesa, ele disse, nós já deu uma volta inteira na mesa. Aí tá. E eu... Isso que o Alexandre Isso era eu lembro. super corajoso. Eu lembro de uma Não, vez que eu não era. O problema não era pai. A gente era tava numa eu. viagem até com o pai de férias e a gente encontrou uma moça no hotel que a gente tava e que ela podia aplicar, porque ele também tinha medo, o pai não gostava também de aplicar. E eu lembro que eu tava no meio dessa aplicação, eu comecei a sentir um líquido escorrendo pelo meu braço. Quando eu fui ver, a agulha tinha feito a volta. Meu Tinha Deus. quebrado, a agulha quebrou. Do meu braço e tava um líquido escorrendo. Mas quebrou ou atravessou? Quebrou, eu acho. Moça, tá errado. Eu sei que a gente trocou Precioso uma vez, líquido. Gente, cada história dele. Era um frasco por dia, não era? Era. Mas assim, ó, então essa foi uma das fases, assim, de tentativa, mas assim, claro, tudo porque não envolvia essa questão do alongamento ósseo, era mesmo uma questão hormonal, né? E aí a gente vai passar, então, para outra questão que também é bem polêmica. Então, a segunda, né, forma que a gente conhece, e eu até peço desculpas qualquer tipo de ignorância se existem mais formas, mas daí a gente conhece a segunda, que seria esse método mais invasivo, né, que é através do alongamento ósseo. A gente tem como a mãe já falou em várias vezes nos vídeos, os nossos anjos, né? Então a gente tem o nosso anjo lá em Porto Alegre, que é o Dr. Slonka. Foi um médico que ele que trouxe para o Brasil o Ilizarov, né? Que ele aprendeu com o médico russo, então toda aquela técnica, né? Daquela gaiola, digamos, de ferro que fica nas pernas, pessoal que que tem não vários... conhece o nome, é aquela gaiola que normalmente o pessoal que tem acidente de moto, Exato. quando quebra a perna, muitos tem que colocar os fragmentos, tem vários pinos, é aquela gaiola que fica na perna. Ele que trouxe, um médico russo. E aí, no caso, hoje ela é aplicada não só para esse tipo de tratamento, mas também para segurar o osso, para essas questões de fratura e outras situações. Não vou entrar muito em método médico aqui, porque a gente não sabe também. Mas ele nunca ofereceu isso pra gente. O Dr. Slonka, todas as vezes que a gente foi se consultar com ele por questões assim de saber como é que estava a nossa estrutura óssea, e porque o Caio fez 2 cirurgias com ele, né, porque ele precisava corrigir a torção da perna, corrigir o desvio, né, a curvatura. Ele em nenhum momento, mesmo operando o Caio, mesmo estando ali pronto para poder já botar o aparelho para alongar, ele acho que uma vez perguntou, tu quer na fazer? segunda, ele falou, na verdade ele só comentava, pode ser usado para aumentar. Se tu acha que vale a pena pra ti? E eu sabia que não valia a pena porque era 1 ou 2 centímetros ou um pouquinho mais para aumento, para deixar de acender a luz na ponta do pé e acender na planta. Não ia fazer uma grande diferença.
Não, poderia, se quisesse, poderia até Mas 10, 12 centímetros, Falando né? um pouco mais, o tempo né? que tu ia ter que Exato. ficar com aquilo é gigantesco. Sim. E a dor também é gigantesca. E tu fica dependente de outras pessoas também. Então tu vai colocar toda a tua família a teu serviço. A gente não tinha... Não é uma coisa que pra mim vale a pena, não me vejo. Acho que a gente não tinha uma condição prévia tão complexa a ponto de se submeter a esse tipo de tratamento. E aconteceu assim, antes de eu fazer a minha última cirurgia, que foi uma cirurgia de prótese no quadril, que eu tava numa situação de muita dor, eu comecei essa dor começou a irradiar pro joelho, por conta de nervos e tudo que tá tudo interligado. E aí numa consulta que eu tive com um médico aqui na cidade, ele não tinha basicamente nem visto o que tava acontecendo com o meu joelho. O cara que falou que Ele olhou pra mim, tu nunca pensou em crescer? E aí eu falei pra ele assim... Pensar assim, né, doutor? Mas pensamento fizesse crescer, ninguém era não, né? A vontade de mandar a merda. Né? Não, eu pensei, eu vou dar a corda porque eu quero ver onde é que isso vai chegar. Mas E se tu der a corda, normalmente eles se enforcam, né? É um show. Mas eu perguntei assim, tá, mas aí crescer o quê? 10 centímetros? Não vou virar Isa, né? Não vai me trazer nada muito a mais. Maravilhoso. Ia ser engraçado, né? Imagina, a manchete Eisana. Eu ia rir muito. Vai botar no Instagram. Aí eu sei que ele disse assim, não, porque eu posso fazer tu crescer 30 centímetros. Pode. Aí eu bem assim, tá, mas em quanto tempo? Ele, uns 5 anos de tratamento, pelo menos. E me explicou. Primeiro são as coxas, depois são, eu acho que a parte da tíbia, enfim, aí pra depois os braços, porque antigamente era feito só as pernas, pra mas não daí ficar a galera... parecendo um monstrinho. Um T-Rex, Braço de sabe? T-Rex. Que a galera alongava as pernas e depois não conseguia amarrar o cadarço, então, tipo, tinha um probleminha assim, sabe? Pode crer. Então aí eles fazem agora tudo. Só que tem uma característica, às vezes, de muitas pessoas com nanismo, que assim, os braços e as pernas são mais curtos e o tronco é um pouco mais alongado. Eu não enxergo muito isso no meu caso e do Caio, então eu poderia ficar meio que pernalta e com o braço mais comprido e o tronco meio desproporcional. A gente é meio que mais uma versão miniatura mais perfeitinha, mais proporcional de uma pessoa sei, grande. assim, eu sei que eu acabava não vendo, eu achava que, na verdade, esse tipo de crescimento ia me deixar ainda um pouco mais desproporcional. Perfeitinha. Mais bom, uma né? coisa que, exatamente, complicada e perfeitinha, meu amor, mas enfim. O que aconteceu foi que eu olhei pra ele assim, tá, vou crescer 30 centímetros. E o meu pé? A minha base estrutural, que me dá o equilíbrio, vai continuar pequena. Então, assim, eu vou base, né? tombar, né? Assim, igual um prédiozinho. E aí, ele não se soube enforcou. responder. E aí eu pensei, ó, o meu joelho tá doendo. Ele falou. Eu falei. Falou, Você pode olhar o meu joelho, por favor, que é isso que eu quero. Mas enfim, Porque assim Em defesa dele, Eu foi tava bem junto. honesto no tempo, não, né? mas assim, Pelo ó, é menos, que né? ele queria vender o peixe dele, claro, por quê? Porque ele disse, eu tenho quem me orienta é um médico tal que aprendeu com o Slonka, que nunca me ofereceu e que é quem cuida da gente. Então, assim, né, tudo bem. Eu tinha, querendo ou não, o contato do cara, vamos dizer assim, mais que tava... mais capacitado. Né? E que tem o domínio dessa ferramenta, né? Ele atende pessoas que querem crescer 5 centímetros. Então, assim, passam por esse processo extremamente doloroso por questões estéticas. E ele tenta o máximo possível falar, tem certeza? Não, eu faço. Também não vou deixar vocês caírem na mão de qualquer um. Porém... A última vez que a gente foi lá, ele inclusive estava botando Lizarov numa moça de 1,60 m que ia chegar a 1,70 m. Porque ela era complexada com a altura dela. E tinha um moço também. No consultório, que tinha acabado de fazer. Cada um tava de cadeira de roda. Cada um tem a dor e o fato que pode carregar. Né? Então, assim, a gente não tá aqui pra julgar a escolha. Isso. Porém, é uma coisa que a gente optou por não fazer. Porque... E assim, ó, gente, se vocês quiserem pesquisar
tem muitos casos de pessoas com nanismo que passaram por esse procedimento e que gostaram, que recomendam, se sentem que se sentem felizes com o então, resultado. Assim, a gente vai realmente... muito da tua mentalidade. Não só a entra, mentalidade, né? Mas também a tua própria condição prévia física. E A teu gente médico não tinha tanto É. problema assim, né? Então outras pessoas podem ter muito mais. Então não estamos aqui pra julgar. A gente só quer realmente contar de uma nossa forma história. divertida o que aconteceu com a gente sobre isso. Exatamente. Não faça consulta às vezes só com um médico também. Isso. O ideal é consultar 2, 3 médicos pra você ter uma ideia legal do que cada um vai dizer. E fazer um equilíbrio aí, um balanço geral do negócio. E, gente, pra vocês saberem que as coisas são tão, assim, complicadas e específicas no nosso caso, que, por exemplo, o que eu comentei da minha última cirurgia, vocês não têm noção não vou falar palavras feias aqui. Pode falar. Nem nada do problema. tipo. Não. Vou. A é editora bota um golfinho. Mas essa foi um 7 hells aí pra gente conseguir. 7 infernos. Porque assim, ó, pra claro. gente conseguir achar uma prótese pra mim. E como porque não tinha no Brasil, né? Não tem no Brasil. Vocês não encontram ele no Brasil. A minha prótese não tem no Brasil, tá, meninas? Ela é importada. Eu sou um pouco asiática. Japonesa. Eu sou japonesa. Não, mas gente... Mas foi bem... Não virei o Robocop ainda, quase. Foi bem delicada essa situação. Foi muito delicado. E assim, uma coisa que eu percebi, que eu falava isso pra mãe. A gente tinha o... 11 vezes. 11 vezes. Aproveita. E aí... Aí, não, só eu tô falando, calma. tá. Não, peraí, o que eu tava falando? Não, mas eu queria... Eu sou japonesa. Eu queria falar da importância do Dr. Renato Slonka também ir conosco nos outros médicos por conta, né, deixa eu só falar essa dessa... parte. Maravilha. Nós estávamos com um suporte bem grande do nosso plano de saúde, né? Então nós tínhamos um plano de saúde bom. Que fez muita diferença. Exatamente. Na verdade, a gente até correu nessa, porque tava quase acabando. Demais, né? assim, a gente tava com um prazo meio curto, então assim, ó, a gente teve que correr muito atrás pra procurar, pra buscar autorização, pra saber onde é que estavam as peças da peças, prótese. Que idade tu tinha quando a gente fez? Vai fazer 3 anos. Ah, mas é porque a mãe tava saindo, né? Isso. Tá. Então assim, aí eu parei e falei pra mãe assim, mãe, imagina quem não tem o conhecimento e quem não tem esse tino e quem não sabe onde ir atrás, assim. Porque a gente recebeu respostas do tipo, ela tá presa na alfândega, a tua prótese, nem sei quando é que ela vai ser liberada. E eu não conseguia mais andar. E também, né, não só ortopedistas que queriam, não, voltando. E também não só ortopedistas um dia quiseram fazer a gente crescer, mas também... Psicóloga. Uma psicóloga que tentou convencer a gente que não era não. Isso aí foi o primor da loucura, meu amigo. Gente, aqui o controle é corpo, mente e espírito. Nem todo mundo, né, tem respeito pela própria profissão e pelo seu profissionalismo. Então... Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Mas vocês não eram anões, vocês eram prejudicados. Prejudicados verticalmente. Verticalmente. Então é isso aí. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilhe e... Ela ainda tá gravando ali o processo. Sem vídeos! Mãe, é só na Sem não vídeos! nem... Gente, ela não consegue acertar trem. Eu não tô acostumada com isso, tá? Vai! Divulga aí pro galera. Deixa assim, tá ótimo. Deixa pra todo Bota mundo. um comentário aí, beijo. Tchau, Curte, gente. comenta isso aí. Até mais. E olha os últimos vídeos. E comenta e escreve aqui embaixo. Deixa essa parte. Deixa tudo. Se inscreve, Tchau, pessoal. comenta e se inscreve, tá? E comenta e escreve aqui embaixo. Ai, Jesus. Também se não quiser fazer nada, não faz. Ai, não, faz sim. Alguém deu Não dislike? tem problema dar dislike, aqui é democracia. Não é não, Pode. aqui é ditadura, meu amigo. Quem deu dislike? Não, quem deu dislike tá no seu direito. Tá, Não, com vai vir certeza. conversar com a gente, ué. Vamos interagir. Fala aí o que não gostou, por favor. Deixa de ser covarde. Vou te agradar. Likezinho aí escondido atrás da sua telinha de computador. Corajoso. Tchau.